Bom, vamos a outras notícias rapidamente. Hoje temos a votação da abertura de processo de impeachment do Augusto Melo, presidente do Corinthians, que se recusa a sair, muito apegado à sala do quinto andar, indiciado por furto qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa no exercício da presidência do Corinthians. Ele foi indiciado por furto, lavagem de dinheiro e associação criminosa pela sua atuação na assinatura do contrato Corinthians vai de Bet. A abertura, o cartão de visitas da gestão dele. No primeiro contrato, existe, segundo a polícia e o Ministério Público chegaram à conclusão, que a atuação dele, do Sérgio Moura, do Alex Cassundé e do Marcelo Mariano lesaram o Esporte Clube Corinthians Paulista instituição. Mas esse senhor acha que ele não fez nada, que ele não precisa sair da presidência do Corinthians e que ele fez tudo certo, todo mundo que fez tudo errado. Volto aqui a dizer, e aconteceu exatamente o que eu falei nesse final de semana, agora assinado por ele. Ele passa o tempo todo se defendendo, dizendo que ele pegou o clube quebrado. Todo mundo sabe que ele pegou o mundo quebrado. Não há nenhum elogio a ser feito às gestões financeiras de Duílio, Andrés, inclusive que ele fez parte, tá? Roberto de Andrade, Mário Gobi, todos eles afundaram o Corinthians numa dívida impagável. Até por isso, houve uma coalizão de oposição e situacionistas, que era ele o caso, ele foi situacionista, para que ele fosse eleito. Ele dá uma coletiva de imprensa absurda dentro do Corinthians para se defender do que ele fez contra o Corinthians e tá tudo certo, tá tudo dentro dos conformes, etc e tal. Nesse final de semana, ele vive dizendo que o problema dele são as gestões anteriores e eu vivo provocando aqui e vou provocar de novo. O senhor tem a chave do arquivo, o senhor está no quinto andar, o senhor tem os extratos do banco, o senhor tem o arquivo do que aconteceu no Corinthians e todos os contratos. O senhor contratou ou teria contratado uma auditoria que virou consultoria. Cadê uma prova de que roubaram o Corinthians antes? Abre isso que vai estar todo mundo dando espaço aqui. Todo mundo quer ver uma prova de que o Corinthians foi roubado antes. Não só mal gerido. Prova. Para chamar alguém de indiciado, a polícia precisa chegar nesse ponto. Eu não posso chamar ninguém de indiciado por furto se essa pessoa não foi indiciada por furto. O que faz o Augusto Melo na sexta-feira? Ele escreve um requerimento para expulsar o próprio diretor financeiro dos primeiros 6 meses de gestão que ele escolheu, culpando o Rosalá Santoro por erros que ele acaba assumindo da gestão. Por quê? Porque hoje o impeachment dele, este impeachment dele, está baseado não na rejeição das contas, não no vai de bet, está baseado em várias questões, entre elas o fato de não ter prestado contas ao Conselho, entre elas a sua atuação no caso da Vai de Bet, entre elas o problema do Matias Rojas. O que faz o presidente do Corinthians? Escreve um requerimento à Comissão de Ética pedindo a expulsão do Rosalá Santoro, alguém que elegeu ele e é quem ele colocou na direção financeira do Corinthians quando ele assumiu, pedindo que ele seja expulso e que ele pague 40 milhões que ele lesou o Corinthians. Bom, Piperno, ele está assumindo que alguém da administração dele, segundo ele é o presidente, ele que decide, lesou o Corinthians em 40 milhões. Ou eu tô louca? Não, ele está dizendo que alguém que ele nomeou, alguém que tinha ele como chefe, lesou o Corinthians. Então, veja, se foi um diretor nomeado por ele que fez tudo isso, logo a gente está dizendo que a direção dele, né, a gestão dele causou esse prejuízo ao Corinthians. E qual foi a providência que ele tomou lá atrás? Não só, porque, veja, afastar é pouco, mas e aí? Tomou algum outro tipo de providência legal para que esse dinheiro fosse, então, restituído ao Corinthians? Claro que tudo que ele fez... Isso, agora, na véspera do impeachment, ele culpa o Rosalá Santoro e pede a expulsão dele por erros que estão listados no seu pedido de processo de abertura de impeachment, que será hoje às 7 horas. Fez isso no sábado, né, na sexta-feira. O Rosalá Santoro ficou 5 meses na gestão Augusto Melo. Começa a crise, no caso do Augusto Melo, em abril, final de abril, começo de maio de 2024, com a divulgação e a explosão do escândalo da Vai de Bet. O Rosalá Santoro segue no cargo até o começo de junho e ele pede para sair. Ele sai, assim como outras pessoas da chapa dele saíram da gestão Augusto Melo. Mas se o Augusto Melo acha que ele era culpado de tudo isso, como é que ele deixou o cara ficar até o dia que o cara decidiu sair? Alguém me explica?
Pois é, o cara saiu porque quis, porque a despeito, então, de estar pisando na bola, errando, o dinheiro sumindo e tal, o presidente do Corinthians não fez nada. Então, por que o presidente do Corinthians não fez nada? Ou seja, ele referendou os atos do seu, então, diretor. É muita cara de pau. Agora... O diretor saiu porque disse que estavam fazendo coisas que ele não queria. À época, ao sair, ele disse que ele teve que sair porque o Marcelo Mariano mandava ele assinar cheque que ele achava que não tinha que assinar e o presidente assinava. Na época que ele saiu, o presidente não veio a público dizer que isso era mentira. De jeito nenhum, o presidente ficou quieto, o presidente foi, no Ele mínimo, segurou o Marcelo muito... Mariano até a Gaviões tirar o Marcelo Mariano na unha. E o Marcelo Mariano perdeu o cargo de diretor administrativo, mas não perdeu o cargo de apoiador oficial, Parça 1. Continua na administração, mesmo sem ser mais diretor administrativo estatutário. É uma coisa de louco o que ele está fazendo para se manter no cargo. Eu te falei, esses caras têm vocação para ser dirigente. Ele não está preocupado mais com o Corinthians. Ele agora, no final de semana, contratou o José Eduardo Cardoso, que já foi ministro da Justiça, que é conhecido por todos, que foi advogado da Dilma também, para defendê-lo hoje, ajudar a defendê-lo hoje, junto com o Ricardo Cury, que é o advogado dele penal, no caso da Vai de Bet. E entre os pedidos que eles fizeram, é uma coisa, eu juro por Deus, é inacreditável. Eles mandaram um requerimento para o Conselho Deliberativo hoje, dizendo que não podem votar pela saída dele os conselheiros que fizeram o requerimento de abertura de investigação. Porque quem julga não pune. Essas pessoas não julgaram, essas pessoas pediram abertura de investigação. É uma ginástica verbal para enganar a torcida. Para dizer, então, esses 80 não julgaram ninguém. Esses 80, politicamente, sim, mas também porque viram algumas irregularidades, pediram abertura de investigação. Ninguém julgou nada, o julgamento é hoje. Mas esses caras ele não quer que vote, não pode votar. Bom, isso é um absurdo, estatuto, né? No dia da votação do estatuto do conselho, que está lá via estatuto. É uma aberração que eles têm tentado, porque eu conversei com gente do Corinthians que me disse que, assim, que a manobra deles é no sentido de fazer o possível para tentar suspender a votação, porque o Augusto já está condenado. Ele já perdeu duas, né? Já tentou em duas na primeira instância e perdeu a liminar. A liminar não foi cedida. Ou seja, Marília, ele não tem a menor chance de reverter isso no voto. Qual seria a única chance dele de ganhar uma sobrevida? Suspender, então, a sessão. Aí não seria votado, sabe-se lá para quando isso seria adiado, então, e nesse caso, ele se manteria agarrado ao cargo. Essa vai ser a estratégia. Contratar um advogado caríssimo para isso. E o detalhe, né? Me parece que não foi diretamente o Augusto quem contratou. Não. Isso aí foi terceirizado, né? Sabe por quê? São dois conselheiros que fizeram a contratação em nome do Augusto, né? O Augusto não tem bens no seu nome. Como ele vai contratar um advogado que um parecer custa 1 milhão? Pois é. Exatamente. Aí diz que pegaram dois lá e tal, que tomaram formalmente a iniciativa de contratar o advogado José Eduardo Cardoso para tentar, então, salvar, aliviar a vida aí do presidente Augusto Melo, que, repito, tem como estratégia tentar impedir, tentar suspender a sessão. E eu vou voltar a desafiar. Não adianta ligar no meu telefone e me ameaçar, nem gente próxima ao presidente, nem gente que não se identifica. Por que é que essa voracidade em atacar pessoas que elegeram ele, como é o caso do Rosalá Santoro, como é o caso do Romeu Tuma Júnior, pessoas que estavam nas chapas que o elegeram. Como ele tem tantas provas contra essas pessoas, né? Então, contra o Tuma, ele quer que seja destituído, que seja afastado, que ele não pode ser presidente do conselho. Ok, prova lá na justiça, então não tem problema nenhum. Acho que todo mundo tem que se defender. Agora, cadê isso na justiça contra os caras da Renovação e Transparência? Ele não disse que acabaram com o clube? Ele não tem a chave do arquivo? Cadê os contratos assinados antes que lesaram o Corinthians? Porque ele não mostra, Piperno. Eu não posso entrar lá a Gaviões, até já teve um dia que entrou. Eu não posso entrar lá, eu não posso pegar a chave, a senha do banco. Ele, da boca para fora, ele é leão para falar das antigas administrações, das quais ele também participou. Mas por que ele não mostra, Pipo? A torcida quer ver. A torcida quer todo mundo indiciado. Eu e a torcida, que é todo mundo que lesou o Corinthians indiciado. Quem pode conseguir essa... Por exemplo, no caso da Vai de Bet, foi uma pessoa de dentro da administração que vazou o contrato e que conseguiu levar a polícia mostrando que ele estava lesando o Corinthians ou que alguém tinha mentido, porque ele disse que não tinha intermediação, depois tinha intermediação, depois não tinha.
E a investigação mostrou que o Corinthians deu uma pessoa que não intermediou um dinheiro. O Corinthians resolveu dar. Era 25 milhões, foi só 1 milhão e 400, mas deu dos seus cofres um dinheiro para uma pessoa que não fez nada no negócio. Então, pega os contratos que lesaram o Corinthians e mostra para a torcida. A gente quer ver. Mostra aí, presidente. Por que não mostra? Porque ninguém vê isso. Então, você vê, se uma prefeitura faz um contrato, um governo estadual, federal, então ele, por lei, ele é obrigado a mostrar o contrato. Aliás, ele é obrigado a tornar pública, por exemplo, as licitações. Vou fazer uma licitação para contratar uma empresa de ônibus. Isso tem um edital, tudo isso é público. Por isso também que, né, muitas vezes a imprensa fala, opa, esse negócio está errado, né? Enfim, está aí favorecendo alguém. Por que o Corinthians não quer exatamente seguir esse tipo de procedimento, né? Afinal de contas, o Corinthians, né, tem uma legião. Eu me atrevo a dizer que o Corinthians tem mais seguidores e adeptos e tal do que qualquer partido político por aí, né? Eu só não entendo isso. É óbvio que a torcida acha que as administrações anteriores foram ruins. É óbvio. Então mostra que foram. Não adianta falar, quero que reabra as contas 23, 24. Eu vou falar. Ele fala isso. Boa parte da imprensa e boa parte da torcida compra. Tem que reabrir as contas mesmo. Tem que reabrir, mas também tem que reabrir com a seguinte lembrança: quem aprovou as contas 23 no Corinthians foi o Conselho de Situação no ano passado, em abril. Não foi o Duílio que aprovou as próprias contas. Foram os conselheiros que, em abril do ano passado, maioria Augusto Melo, não tinha começado o problema da Vai de Bet, que aprovaram as contas. Não fui eu. Então, assim, eu queria entender por que reabre a conta e explica por que no ano passado vocês aprovaram. Porque no ano passado, apesar da aprovação, o presidente do Corinthians não veio a público naquela ocasião e falou assim, olha, gente, vocês aprovaram, mas eu vou colocar um asterisco aqui e eu vou reabrir. Porque eu olhei aqui o arquivo e essas contas estão erradas. Por que ele não fez isso o ano passado, Pipo? Porque essa fala, esse monte de coisa agora, jogada ao ventilador. Não entendo.